A aula de hoje é Direitos da Personalidade, atos de disposição do próprio corpo, capitulado nos artigos 13 e 14 do Código Civil. Tá? Essa disposição trata da proteção jurídica da vida humana, da proteção da integridade física do indivíduo. Tá? Tem como objetivo primordial a proteger a vida e a integridade física da pessoa natural. As disposições do Código Civil decorrem claramente da Constituição, em seu artigo 1º, inciso 3º, em seu artigo 5º, no caput, inciso 3º. Essa proteção jurídica da vida e da integridade física, ela não está presente só no Código Civil, no artigo 13 e 14, mas também irradiada no artigo 186, quando trata do ato ilícito, e nos artigos 948 a 951 da reparação civil. Também o Código Penal, na esfera penal, há a punição da violação da vida e da integridade física, quando o Código trata lá nos artigos 121 a 129, salvo o melhor juízo, dos crimes contra a vida, do homicídio, do infanticídio, do aborto, do feminicídio, da lesão corporal. Então a lesão, a vida e a integridade física, ela é cuidada não só pelo direito civil, mas pelo direito constitucional e pelo direito penal. Mas aqui vamos para o direito civil, na vida privada das pessoas, o que o Código Civil dispõe sobre tudo isso. Qual que é a finalidade da sua proteção? Como que a pessoa pode dispor do próprio corpo? A autonomia que ela tem para dispor do seu corpo. É isso que o Código Civil está cuidando. Então, nos artigos 13 e 14 está tratando disso. O artigo 15 também está na proteção da questão da integridade física e da vida, mas num assunto um pouco diferente que nós vamos ver em aula separada para não trazer uma confusão aqui. Então, vamos lá. O artigo 13 diz, ali com clareza, salvo por exigência médica, é defeso o ato de disposição do próprio corpo, quando importar diminuição permanente da integridade física ou contrariar os bons costumes. Então, aqui, o que ele está dizendo aqui é o seguinte: quando houver necessidade médica, é possível que haja necessidade médica, é possível que seja feito um procedimento invasivo no corpo da pessoa que pode implicar em redução, diminuição da integridade física, nesse sentido. Então, por exemplo, a pessoa está doente, com um membro inferior gangrenando, e para evitar uma infecção generalizada que possa levá-la à morte, então a pessoa autoriza, faz-se a amputação do membro. Nesse sentido, vai ter uma diminuição da sua integridade física? Vai. Porém, por necessidade médica de proteção de um bem jurídico maior, a vida da pessoa. Então, você faz esse balanceamento. O que ele está falando é que a pessoa não pode dispor do próprio corpo sem autorização médica se isso for prejudicar-lhe a integridade física. Porém, há uma ressalva no parágrafo único aqui. O parágrafo único diz o seguinte: o ato previsto nesse artigo será admitido para fim de transplante na forma estabelecida em lei especial. Para fim de transplante na forma estabelecida em lei especial. Então veja assim, para transplante é permitido a diminuição da integralidade física, mesmo sem necessidade de exigência, a necessidade médica. Antes de entrar na questão do transplante, vou falar do artigo 14, que trata o seguinte aqui. Para depois a gente vai entrar no transplante, a gente entra na lei especial, fica mais fácil
É válida com objetivo científico ou altruístico a disposição gratuita do próprio corpo, no todo ou em parte, para depois da morte. Tá? Aqui é o seguinte, não se trata de doação para fins de transplante, tá? Se trata para a questão altruística ou científica. Então, é a questão que a pessoa permite deixar o corpo dela, tá? Deixar o corpo dela para fins de estudo. Então, alguns de vocês, não sei, já podem ter visto tudo, faculdade de medicina, de enfermagem, faculdade na área das ciências biológicas, possuem cadáveres, né, de pessoas que são objetos de estudo por conta dos alunos. Tá? É disso que trata o artigo 14, de dispor o corpo para fins de estudo. Então, nesse caso, inclusive a Lei 8.501, de 1992, que trata sobre utilização de cadáver não reclamado para fins de estudo. No caso de indigentes, de pessoas que falecem, não se encontram os parentes, ninguém vem reclamar o corpo para fazer o velório. Isso acontece às vezes. Um mendigo, uma pessoa, né, nessas situações, vem a falecer, né, e aí procura-se algum parente, não se encontra, ao invés de enterrar como indigente, pode, seguindo os ritos dessa lei, destinar o corpo para o estudo. Tá? Então, com essa finalidade, já que ninguém veio reclamar o cadáver. Tá? Então, há toda uma questão de ética médica, de procedimentos, de como que é utilizado esse corpo, esse cadáver, e etc. e tal. Tá? E a Lei 8.501 de 92, trata disso aí, tá? De como funciona. Esse ato de disposição do artigo 14 pode ser feito em testamento, tá? Ele tem que ser feito em vida ainda, e há de ser respeitado, daí nesse sentido, tá? E pode ser revogado daí a qualquer momento. Bom, agora a questão para transplantes. Então nós temos uma lei, a Lei 9.434, lá de 1997, que lida da questão de transplante. Vamos falar primeiro da questão do transplante em vida. A pessoa viva vai, então, ceder seus órgãos para transplante. Então, é claro, há uma limitação do que a gente pode doar em vida. Não pode doar tudo, senão a gente também vai morrer. Então, aqui entra o seguinte. O artigo 9º diz assim: é permitida à pessoa juridicamente capaz dispor gratuitamente de tecidos, órgãos e partes do próprio corpo para fins terapêuticos ou para transplantes em cônjuge ou parentes consanguíneos até o 4º grau, inclusive na forma do parágrafo 4º desse artigo ou em qualquer outra pessoa, mediante autorização judicial, dispensada essa em relação à medula óssea. Tá? O parágrafo 3º faz uma coisa bem interessante, que está dizendo aqui: só é permitida a doação referida nesse artigo, tá, quando se tratar de órgãos duplos, de partes de órgãos que se regeneram, tecidos ou partes do corpo cuja retirada não impeça o organismo do doador de continuar vivendo sem risco para sua integridade e não represente grave comprometimento de suas aptidões vitais e de saúde mental, e não cause mutilação ou deformação inaceitável, e corresponda a uma necessidade terapêutica comprovadamente indispensável à pessoa receptora. Ou seja, ele está falando que a gente pode doar órgãos duplos. Então você tem 2 rins, você pode doar 1 rim. Você tem 2 olhos, você pode doar 1. Não pode. Porque o rim você pode doar 1. O corpo funciona. Se você doar 2 olhos, você vai entrar aqui no que diz ao comprometimento das aptidões vitais de saúde mental e causa mutilação ou deformação ao doar um dos olhos. Não é o olho, é a córnea, mas você vai ficar cego. Então, causa uma deformação de um olho, não pode. Então, você pode doar fígado, ou fígado não, parte do fígado, porque o fígado ele se regenera. Ainda bem que o fígado se regenera. Não? A gente vai testando os limites do fígado ao longo da nossa vida. Então, a questão aqui, a pessoa em vida decide doar órgãos e continuar viva. Então, tecidos,
medula óssea, tá? O rim, parte do fígado. Então, isso é possível. Você pode escolher para quem doar? Pode, desde que seja seu parente, em linha reta, tá? Ou colateral até o quarto grau. Quarto grau seria até primo. Né? Então, é assim que funciona. Se não for parente, você não pode escolher. Aí você quer doar para ajudar. Então você não vai escolher. Tá? Se for parente, você pode escolher, aí não tem nenhum problema. Você tem aí a esposa e você é compatível, um filho, um pai, um irmão é compatível, você pode se oferecer como doador, sem nenhum problema. Lembrando que o artigo 9º, bem em cima, diz lá, gratuitamente, não pode cobrar. Tá? É gratuito. Então, tem que ser de graça. Agora, vejamos ali no pós-mortem, né? Da disposição pós-mortem de tecidos, órgãos e partes do corpo humano para fins de transplante. Como é que funciona isso? Bom, a gente já viu que o governo federal faz campanha, etc e tal, tudo mais, coloca no seu documento de identidade, na sua CNH, coloca em qualquer lugar que você é doador de órgãos e tecidos. Tá? Como é que funciona aqui pelo artigo 4º da lei? Vamos ver a lei para ver como é que é tratada a lei aqui. Artigo 4º. A retirada de tecidos, órgãos e partes do corpo de pessoas falecidas para transplantes ou outra finalidade terapêutica dependerá da autorização do cônjuge ou parente maior de idade, obedecida à linha sucessória, reta ou colateral, até o 2º grau, inclusive, firmado em documento subscrito por 2 testemunhas presentes à verificação da morte. Veja bem, por mais que a pessoa tenha em vida feito a declaração daquilo que gostaria que fosse feito com o seu corpo ou com os seus órgãos e os seus tecidos após a morte, então, para fins de transplante, escreveu na habilitação lá, doador de órgãos e tecidos. Quem há de decidir sobre isso são os parentes. São os parentes e não a pessoa. Então, se o parente lá vivo, maior de idade, obedecida à ordem de sucessão, primeiro o cônjuge, depois vem a ordem de sucessão, falar que não é doador, não é doador. Se a pessoa não era doadora e o parente falar que é doador, virou doador. Então esse é o nosso modelo. Quem decide são os parentes, não a pessoa. Por isso que a orientação que é dada é: esclareça a sua família, os seus parentes, da sua intenção. Se eu sou o doador, eu devo esclarecer a minha família, os meus parentes, que eu sou o doador e, no momento da minha morte, os meus órgãos, os meus tecidos, se servir para alguma coisa, podem ser destinados à doação. Isso que é importante. Alguns países adotam um modelo diferente. Então, qual que é a regra aqui? A regra é o seguinte, no nosso país. Você não é nem doador, nem não doador. Quem vai decidir são seus parentes. Alguns países adotam a seguinte regra. Ninguém é doador de órgãos e tecidos, a não ser que tenha declarado expressamente que é. Então, a pessoa em vida tem que declarar de alguma maneira. Pode colocar no documento, por exemplo, sou doador de órgãos e tecidos, aí a vontade da pessoa vai ser levada em consideração. Diferente do Brasil, que não é a vontade da pessoa, é a vontade da família, do representante. A família pode anuir com aquela vontade ou pode ir contra. Então, quem vai decidir é ela. Já outros países colocam, ninguém é doador de órgãos e tecidos, a não ser que tenha feito isso de forma expressa, em vida declarada de forma expressa. Isso não precisa ser um testamento, isso pode colocar num documento, em alguma coisa. Outros países é exatamente o contrário. Todos são doadores de órgãos e tecidos, a não ser que tenham declarado de forma expressa que não são. Colocar num documento, não sou doador de órgãos e tecidos. Se a pessoa não declarou em vida que não é doadora, faleceu, ela é doadora.
Eu acredito que a legislação brasileira ela deve se modernizar nesse sentido, a forma de permitir essa última situação que eu relatei para vocês. Todos são doadores, a não ser aqueles que declarem em vida que não são. Tá? É claro, vamos retirar daqui os incapazes. Então, os incapazes não podem declarar, quem tem que decidir é a família. Tá? Inclusive, é o que diz aqui o artigo 5º. A remoção pós-mortem de tecidos, órgãos ou partes do corpo de pessoa juridicamente incapaz poderá ser feita desde que permitida expressamente por ambos os pais, aí só os pais, ou por seus responsáveis legais. Daí o tutor, ou o curador. Tá? Então, do incapaz é diferente. O incapaz não pode fazer isso em vida. Agora, olha só que interessante. Então, por mais que nós tenhamos campanha, seja doador de órgãos e tecidos, não sei o que, etc, 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 por mais que você o seja, é bom que seja, não há problema nenhum, afinal, o seu corpo é o seu corpo, você decide. Eu, particularmente, sou doador de órgãos e tecidos, mas cada um tem a liberdade para decidir sobre isso. Respeitado a individualidade de cada um. Mas para que a sua vontade seja garantida, para que a sua vontade prevaleça, então a família há de ser comunicada. Senão, não vai ser possível. A família deve ser comunicada. A família tem que estar sabendo da sua vontade. Se a vontade é exclusivamente sua, e você não comunicou por ninguém, eles vão agir de acordo com o que eles imaginam que você faria. E pode ser que não seja o que você faria. Então, a legislação, ao tratar da disposição do próprio corpo, ela quer a fim de evitar que a pessoa, como diz, utilize o corpo dela como forma de negócio, de mercado, de ganhar dinheiro com isso. Tudo aqui é gratuito. Houve um caso, há mais de 10 anos atrás, de uma pessoa toda tatuada que vendeu a pele dela para após a morte, para ser utilizada por não sei quem. Vendeu. Mas isso não foi feito no Brasil, apesar de ser um brasileiro. Não foi feito no Brasil. Então eu não lembro em que país e etc. Essa pessoa se comprometeu que essa empresa, no momento da morte, vai fazer a doação da pele do corpo dela para uma empresa. Eu não sei com qual finalidade, eu já não lembro mais, só que esse negócio no Brasil seria impossível. A maioria dos países evita esse tipo de negócio para evitar que o corpo seja objeto de negócio jurídico. Aquele que está em situação periclitante, situação de desespero, precisando de dinheiro, aceitar vender um órgão dele. É um discurso bastante interessante que entra um pouco dentro da bioética, da valorização da vida, da possibilidade de fazer negócio com isso. Até quanto a gente pode fazer isso, até quando a gente pode impedir a pessoa de fazer isso também, porque entraria na seara da liberdade dela. O corpo é meu, eu posso fazer o que eu quiser. Aquele discurso, meu corpo, minhas regras. Mas até onde justifica essa liberdade de você se mutilar por troca de dinheiro? E enquanto isso não prejudicaria aqueles que não têm como pagar de ter acesso a um órgão. Ficaria só dentro daqueles que têm a possibilidade de pagar. Não estou ignorando aqui a possibilidade de existir, e acredito até que exista, um mercado paralelo aqui de negociação de órgãos e tecidos. Fora, quando digo mercado paralelo, é um mercado que está fora da legalidade, não, na ilegalidade. E a gente não está vendo a ilegalidade. Isso é crime também, é punível e etc. E não é possível aqui. Se um médico fazer isso, um estabelecimento de medicina fazer isso, ele será punido. Não é possível isso aqui. Por exemplo, agora uma questão aqui. O Conselho Federal de Medicina
através da Resolução 1955-2010, considera a prática não ilícita a realização de cirurgias que visem a adequação de sexo, ou seja, a trans... agora não vou conseguir. A questão da adequação do sexo realizadas em transexuais. Aqui tem um nome específico essa cirurgia, que agora eu não lembro. Então, vocês podem pesquisar, inclusive. Como envolve mutilação, a retirada de um sexo biológico para a colocada de outro, isso é uma mutilação, a modificação de uma possibilidade de reprodução e etc e tal, que vai deixar de existir. Então, durante muito tempo, entrou-se na discussão se isso não feria o que diz o artigo 13, quando contrariar os bons costumes. Depois passou-se a isso dada a adequação do sexo àquilo que a pessoa tem ali. Mas é claro, só para as pessoas maiores e capazes livremente decidir fazer isso. E é claro, a portaria do Conselho Federal de Medicina coloca algumas regras de acompanho psicológico e etc e tal, para que a pessoa decida fazer, esteja apta realmente, e como é que diz, não é só apta, biologicamente saudável, mentalmente esclarecida, decidida de que é realmente aquilo que ela quer. E que ela saiba muito, tenha lá, assim, das consequências dessa cirurgia. A irreversibilidade, etc e tal, das sequelas que podem ter, não só digo do risco cirúrgico, mas do porvir após a cirurgia. É importante que seja esclarecido. Uma vez esclarecido, preparado e etc, a pessoa livremente decidiu fazer, ela quis fazer, seja feliz com a sua escolha. É só isso. Então essa é a aula de hoje. Peço encarecidamente que vocês continuem estudando com afinco, assistam o vídeo, leiam o material, leiam o Código Civil, leiam a lei indicada e ainda busquem aprofundar o estudo de vocês na bibliografia básica, certo? Então, sejam todos vocês muito, mas muito felizes.